E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado porque você nos dá esse carinho, a sua participação, a sua presença, a sua sintonia é que fundamenta, é que alimenta este programa. Muito obrigado, viu? Hoje falando sobre estresse, tentando entender como evitar, como superar. Trouxemos para isso um grande especialista no assunto. Ele é psicanalista, ele entende como funciona as ciladas da mente, como que a gente pode trabalhar o aspecto mental para não só na questão do estresse, mas para enfrentar as adversidades, as ciladas, as armadilhas do dia a dia. Dr. Hélio Cirino está aqui hoje, carinhosamente aceitou nosso convite, está brilhantemente explicando tudo sobre situações de estresse. Doutora, aqui, a Luciana Tartari, de Sananduva, Rio Grande do Sul. Obrigado, Luciana, que Deus abençoe. Ela fala que o esposo dela, ele é agricultor, parabéns a todos os agricultores. Ela diz que ele tem uma perna mais curta que a outra. Há algum tempo vem sentindo dores na coluna, fez ressonância, não aconteceu nada, enfim. Pergunto se essas dores são decorrentes do estresse. Doutor, eu queria aproveitar essa pergunta, Luciana. Aliás, toda aqui a pergunta é fantástica. Certamente é alguma situação casual, de dores, enfim, do trabalho, de levantar, agachar, carregar peso, certamente isso tem muito a ver. Mas aproveitando a pergunta dela, né? Que uma pessoa que tem uma certa limitação, no caso dele, uma perna mais curta que a outra pessoa assim tem uma limitação física, isso também pode gerar uma situação de desconforto, de uma agressão interna, de um estresse interno, pela falta de aceitação, talvez pela humilhação externa, pela gozação externa, pela falta de aceitação. Exatamente. Situação, de modo geral, quando o indivíduo lida com a falta de aceitação de alguma coisa que ele não pode mudar, e fundamentalmente, fisicamente falando, isso pode gerar estresse. Isso pode gerar estresse. Nós vamos às ruas, aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Olha, o trânsito é um grande gerador de estresse e ele tem uma pergunta. Como que eu faço para manter a calma no trânsito? Isso eu quero saber, todo mundo quer saber, todo mundo que dirige quer saber, viu? Doutor, e daí, na situação da... Não, manter a calma no trânsito é o seguinte, o indivíduo ele tem que entender que tem coisas que ele não pode mudar. A quantidade de carro aumenta e as ruas não alargam. Okay. Então nós temos aí o quê? Uma impossibilidade desse trânsito ser mais tranquilo. Okay. Então o que a pessoa tem que fazer muitas vezes, dependendo das possibilidades que ela tenha, se ela tem que ir para um lugar, tem que chegar a tal hora, ela tem que procurar sair mais cedo. Né? Okay. Por quê? Porque daí ela vai evitar situações de estresse. O único jeito que tem é esse, não tem nenhuma... Tem que antecipar, né, doutor? Tem que antecipar. Agora, se ficou preso lá, agora... Se ficou preso lá, não depende dele. Ligar uma música... Não adianta, ele tem que aprender, de repente, a lidar com o desconforto. Ok, nada, né? De xingar quem está do lado, tem que lidar atrás, com o desconforto. Okay. Não adianta, tem horas que não adianta. É passageiro, viu? Temos mais uma pergunta, o povo aqui tem voz, o povo pergunta aqui. Agora eu tô aqui com a Josiane, que ficou estressada só de pensar em aparecer na TV, mas tem uma dúvida. Às vezes, quando eu estou estressada, eu perco a concentração. O que eu faço para voltar a atenção? Olha, ficou estressada em aparecer na televisão, mas é muito bonita e se comunica muito bem. E como que a gente pode ajudá-la, doutor? Isso que ela acabou de falar realmente acontece, né? Nas situações de estresse muito elevado, a pessoa pode perder a concentração, pode perder a memória, pode ter dificuldade de aprendizagem e pode ter dificuldade de decisão. Numa hora de decidir, não consegue decidir. Né? Você vê, por exemplo, às vezes no esporte, na hora que o cara vai bater o pênalti, ele erra o pênalti. Quer dizer, ele está super estressado. O senhor citou uma coisa assim, doutora, a gente está acompanhando, assim, estamos nesse período festivo, enfim, mas que gera muita alegria, mas também grandes tensões aí. A gente sabe, todo mundo quer que o seu time ganhe, a gente quer, como brasileiro, a gente quer que o Brasil ganhe, enfim. Mas outro dia a gente passou por uma experiência assim que foi traumática, doutora, assim. O Brasil, que a gente espera que vai sempre ganhar de 2, 3, 4, a gente espera isso, acredita nisso, mas de repente uma situação lá atrás ele teve que enfrentar na época da Copa aí um momento assim de pênaltis, penalidade com o Chile, né, contra o Chile aí. E aí foi aquela, doutora, assim, foi aquele Deus os acuta, né? Então, e muita gente ali estava
a flor da pele, né? Aquele momento. E essa euforia, essas situações também podem gerar um desconforto, produzir um estresse e a partir do estresse também outras complicações, doutor? Podem, com toda certeza podem, né? Tanto as situações de alegria como as situações de tristeza podem causar o mesmo dano. É engraçado que é o mesmo dano. Então, muitas pessoas, provavelmente, nós não temos estatísticas, mas se for verificar, provavelmente muitas pessoas morreram. Na hora, né? Na hora daquilo ali, porque mexeu com toda uma parte emocional muito grande. Existem casos históricos que são muito interessantes. Por exemplo, Leibniz foi um grande matemático, né, que desenvolveu o cálculo integral infinitesimal na Alemanha, ao mesmo tempo que Newton desenvolveu o cálculo infinitesimal na Inglaterra. Leibniz era um homem taciturno, muito fechado, solteiro, e quem vivia com ele na casa dele era a filha, era a neta, a sobrinha dele. E o que aconteceu? Ele não deixava a sobrinha entrar no quarto dele, nem para limpar o quarto. Quando ele faleceu, ela pegou a chave, foi lá e entrou no quarto e levantou o colchão. Quando ela levantou o colchão, ela viu toda a cama forrada de dobrões de ouro. Ela ficou tão contente que ela caiu morta sobre os dobrões de ouro. Quer dizer, morreu de alegria. Então, da mesma forma, né, que uma situação de alegria faz com que a gente morra. Às vezes, em estádios, o time ganha, acabou de fazer um gol. A pessoa levanta e tem um infarto. E nessa situação, doutora, assim, que foi assim a flor da pele, voltando assim, como lidar com essa, pessoa, com essa situação? A pessoa está lá batendo o pênalti, vai errar, vai desclassificar, vai ser eliminado, enfim, como lidar com essa situação para não deixar, talvez assim, essa emoção coletiva produzir uma doença individual? Exatamente. O indivíduo, um pouco antes, já que existe um espaço entre acabou o jogo e o pênalti, o indivíduo tem que levantar, fazer uma série de exercícios articulatórios, respiratórios, né? Isso vai fazer com que ele, pelo menos, mexa um pouco com essa biofísica do corpo, né? Mexa um pouco com essa bioquímica do corpo e daí ele volta para assistir. Então, tem que fazer esse tipo de movimento. Olha que interessante, né? Eu tomo remédio Cadil para dormir, mas mesmo assim durmo muito pouco e tenho um nódulo na tireoide. Gostaria de saber se isso ocorreu devido ao estresse. Quem pergunta é a Sônia Maria Pereira de Souza. Obrigado, Sônia, que Deus te abençoe. Ela que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, doutor. Toma remédio Cadil, dormir, né? Dorme pouco, tem um nódulo na tireoide, isso veio por causa de um estresse? Hoje, né, todos os estudos que estudam as questões psicossomáticas e estudam também a questão de nódulos, a questão de miomas, questões de massas que são criadas no nosso corpo, são atribuídas a excesso de estresse que não foi cuidado. Doutora Tânia mandou um e-mail para nós, obrigado, Tânia. Sempre, primeiramente, parabéns no programa, ela que é de Araras, interior de São Paulo. Obrigado, Tânia. Sempre fui extremamente ansiosa, diz ela. Tive pânico, depressão aos 12 anos atrás, tomei medicamentos só por um ano, continuei a ser ansiosa, irritada, estressada e teimando em não me tratar disso tudo e ainda sou assim, diz ela. Há uns 8 anos, passei a ter complicações estomacais, intestinais, insônias e dores por todo o corpo. Acabei com a fibromialgia, do qual sofro até hoje. Acabei tendo fibromialgia. Chego à conclusão de que foi ocasionada pelo estresse sem tratamento. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Obrigado. É a Tânia, doutor. Olha, Tânia, o que você já colocou aí, você já disse que, na verdade, não fez os tratamentos adequados. Então, a falta do tratamento adequado, infelizmente, a gente vai colher um resultado não muito positivo. Então, situações como a sua, por exemplo, que você descreveu aí, né, que chega até a questão da fibromialgia, que é dificilmente explicada hoje pela medicina, faz com que haja uma necessidade de uma intervenção na parte, às vezes, psiquiátrica da pessoa, e essa pessoa também faça um acompanhamento terapêutico, né, para desenvolver outros mecanismos para lidar com as situações. Agora, muitas pessoas dizem uma frase que é o seguinte: eu sou desse jeito e não vou mudar. Toda pessoa que fala, eu sou desse jeito e não vou mudar, quer dizer, ela já cria aí para ela mesma um empecilho de resolução de situações que vão surgir na sua vida. É a síndrome da Gabriela, né? Entendeu? Nasci assim, vou morrer assim. A Jeane Ribeiro da Silva, de João Alfredo, lá em Pernambuco. Obrigado, Jeane, que Deus te abençoe.
Ultimamente, tive gastrite, diz ela, e o médico disse que o meu problema é emocional. Mas não passa, nem com o remédio que tomo, estou ficando preocupada e ansiosa. O que devo fazer? Essa situação, doutora, da ansiedade, da preocupação, porque o problema não passa, pode gerar ainda mais e mais, em lugar de se ajudar para se tratar, ela está se prejudicando mais e mais, doutor? O estômago muitas vezes está ligado a situações de inconformismo. Situações com as quais não me conformo, né? Ok. Isso leva, de repente, a problemas estomacais. Agora, a pessoa que tem essas situações de inconformismo, a pergunta é, por que ela não consegue lidar com as situações? Então, o que ela precisa é realmente ajuda. Ela tem que fazer um trabalho, no caso, na parte emocional dela. Porque hoje está demonstrado que as gastrites, as úlceras peptídicas, elas estão intimamente ligadas ao nosso estado emocional. Doutora, aqui a nossa amiga Dinorá Martins Camargo, lá de São Bernardo, seu Clodoaldo, um beijo para vocês também de coração. Ela está parabenizando o programa, parabenizando o Frei também, e fala para o Frei escutar o que o doutor falou, parar o ritmo, desacelerar, senão vai ficar doente mesmo. Certo? Obrigado pelo carinho de vocês, pela preocupação, viu? Um beijo para vocês também, viu? Odila Mantovanelli Benedito, de Itupeva, São Paulo. Obrigado, dona Odila. Tenho 63 anos e já fiz 4 pontes de safena há 6 anos, mas eu nunca cheguei a infartar. Gostaria de saber quais os riscos que corro. Um estresse pode desencadear algum infarto? Pergunta a nossa amiga Odila, doutor. O estresse, seguramente, se for atingir uma proporção desmedida, poderá desencadear. Olha quanto que a gente está aprendendo aqui no Vida e Saúde. Tenho síndrome do pânico, quero saber mais se essa doença também pode ser causada por situações de estresse. A Luísa Cardoso da Silva, de Três Rios, Rio de Janeiro, doutor. A síndrome do pânico, o que acontece, que é uma situação que vem acontecendo muito ultimamente, também está associado a outros aspectos. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não faz uma alimentação de 3 em 3 horas. Isso vai fazer com que mude a taxa glicêmica do seu corpo. Okay. E às vezes essa interferência dá uma sensação de síndrome do pânico. Okay. E às vezes não é síndrome do pânico. Então, uma boa alimentação vai ajudar também na questão da síndrome do pânico. Só a boa alimentação? Não. Se realmente for caracterizado uma síndrome do pânico, tem que fazer um trabalho psiquiátrico, fazer um acompanhamento para ver qual é a causa disso daí. Meu Deus do céu, quantas perguntas, quantas informações, graças a Deus. Vou ter que chamar o intervalo, na sequência temos mais um bloco. E não perca aquele bloco que vem aquelas dicas fundamentais de como lidar, como tratar, como evitar situações estressantes do dia a dia. Quer saber isso e muito mais? Então não saia daí, porque o Vida e Saúde é seu e por você ele volta. Para entender bem o estresse, nós devemos entender da seguinte maneira. O estresse é uma resposta do indivíduo, é uma reação do indivíduo a alguma coisa que mobiliza ele. Seja essa alguma coisa financeira, ocupacional, interpessoal, ou uma história de vida, ou uma perspectiva futura. Muito bem. Se a pessoa aprender a mudar a escala de valores que ela associa a esse estímulo, o estresse automaticamente vai diminuir. Ou seja, o grau de importância daquilo tem que ser